Boa tarde, como é que você está? Essa semana nós estamos aquecendo os motores, que é Dia dos Namorados, e a ideia dos nossos encontros aqui é tornar os relacionamentos a cada dia mais e mais saudável. A pergunta que eu faço para você é: você tem um relacionamento saudável? Um relacionamento bom, que todos os dias vale a pena ser vivido? Oi, Thaís, tudo bem? Boa tarde. E aí, me conta. Thaís, vai me falando aí, pessoal que está entrando, vai me dizendo se você está me ouvindo bem, se você está me vendo, se está tudo tranquilo. E aí eu queria saber de você. Você tem um relacionamento saudável? Você acredita que seu relacionamento seja profundo? Você tem ajustado os seus relacionamentos? Como é que você está aí? A Maria Lúcia Corel está chegando aqui para conversar com a gente sobre isso. E eu quero que você fique à vontade para fazer as perguntas e me dizendo se está tudo bem com o seu relacionamento. Olá, olá! Olá, Tudo bem? deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu ver aqui, acho que agora vai. A Marcela já falou que está ouvindo bem, a Thaís também. Me conta aí se está nos vendo, agora que a Maria Lúcia Corel chegou, se está vendo. A Maria Lúcia Corel é minha tia, em primeiro lugar, primeiro título que ela ganhou. E aí, depois disso, ela tem outros títulos aí na vida e vem escrevendo uma história linda. E por trabalhar com adolescente, jovem, sempre assim, né, muito próxima, tá nesse encontro com o amor. O que é o amor? Será que o amor existe? Será que o amor é isso que falam? Me conta aí, Maria Lúcia. O tempo passa, mas as gerações continuam procurando a mesma coisa, né? Ainda há aquela ideia do príncipe encantado, de repente, daquela história de amor à primeira vista, mas no fundo, a gente tem a necessidade, né, de amar e de ser amado. Acho que se você passa na vida sem a experiência de amar, você perdeu muito dela, né? É, e aí a gente precisa ter é, sonhos, obviamente, eu não vejo problema nenhum de você sonhar por um príncipe encantado, mas saber que o amor é algo muito mais profundo e as relações elas precisam ser bem estabelecidas, bem construídas, né? O amor não é só um sentimento, o amor é uma decisão, é uma escolha, né? Quando você ama, você escolhe todos os dias a amar aquela pessoa que está ao seu lado, né? E, e isso também acontece com os nossos outros tipos de relação, né? A gente se encanta, a gente admira. Eu estava vendo uma, um vídeo e eu achei muito interessante, acho que foi do pastor Paulo Cláudio Duarte. Ele disse assim, isso em relação a namoro, né? Primeiro você admira, depois você respeita e por fim você ama. O processo é esse. A grande questão é que a gente está querendo pular etapas, a gente não conhece, a gente cria uma expectativa sobre a pessoa e depois a gente quer dizer que se decepcionou. Na realidade, a gente não se decepcionou. Nós criamos uma imagem de alguém que a gente não deu tempo para conhecer, ou não se permitiu conhecer. Né? Então, viver um constante aprendizado até no amar. Então a gente ama aquelas pessoas que estão dentro da nossa casa, a gente conquista amigos, a gente passa a amá-los, a gente conquista pessoas que vão caminhar com a gente, né, numa relação mais íntima, mas o que a gente precisa pensar é que não é simples, não é fácil, né? E também não é o que a gente acaba vendo aí no dia a dia, né? A sensação que eu tenho é que dizer eu te amo
é quase você ir ali no camelô comprar uma balinha de 10 centavos, sabe? Virou. E aí você ama, a cada semana você ama um. Então você não ama ninguém, porque amor não é isso, né? Amor não é você dizer hoje eu te amo e amanhã eu amo outro. Não é, né? O amor é comprometimento. Quando eu digo eu te amo, né? Quando eu digo eu te amo, você está se responsabilizando pela vida do outro. Veja, você não está se responsabilizando pela felicidade do outro, porque não existe essa história de metade da laranja. Você é uma laranja, outra pessoa é outra laranja, vocês juntos, vocês vão fazer uma laranjada. Beleza. Essa história de a metade da laranja já passou, né? Vira a página. Agora, você se torna responsável pelo outro no sentido de querer o bem, de dar segurança, de cuidar, de querer agradar, sabe? De você querer fazer aquilo que o outro gosta, sabe? De você acrescentar. E isso não é muito o que a gente tem visto atualmente, né? Eu acompanho muito a garotada, você falou, eu trabalho muito com adolescentes, né? Então, uma semana eu vejo lá um aluno dizendo encontrei o amor da minha vida. 20 dias depois, o amor da vida já é outro. Eu digo assim, mas peraí, como assim que o amor da vida já mudou? Então, não dá, né? A coisa se torna muito superficial. Eu te amo perdeu todo o sentido, né? E isso é ruim, porque a gente se ilude, a gente cria expectativas, né? E a gente acaba se machucando muito, porque no fundo, todo mundo quer amar e ser amado. Mas é preciso que esse amor seja saudável, que seja uma coisa consistente, que seja uma coisa real, né? E, infelizmente, nem sempre é o que acontece. Uhum. A gente falou aqui sobre o Pequeno Príncipe, né? E aí você é responsável por aquilo que cativa? Sim. E aí eu acho que tem muito a ver com esse conhecer, admirar, respeitar e amar que você falou, né? Perfeito, tem que ter tempo, né? De construção, perfeito. tem que ter tempo Isso. de olhar diferente, de entender as diferenças. E você acha que nesse mundo que a gente está vivendo, o desafio maior é viver com a diferença ou é se apaixonar e não ter tempo de consolidar? Porque quando se apaixona e começa a ver o que é diferente, aí não aceita tanto, como é isso? E aí, eu acho que é interessante a gente fazer essa diferença de amar e se apaixonar, né? O se apaixonar é aquela coisa muito do desejo, do querer estar muito perto, mas é interessante que quando você começa a aprender ou a entender quem é o outro, os defeitos começam a ressaltar muito, né? Quando você ama, você tem um processo de conhecimento e você aprende a lidar com a diferença. Você consegue entender que, assim como você tem problemas, esquisitices, chatices e tudo mais, o outro também tem. E aí você consegue lidar com isso. Não significa que você vai exigir que o outro mude ou que você vai deixar que alguém faça com que você mude. A relação vai fazer com que você perceba o que é possível mudar, se vale a pena mudar, sem que você perca princípios, né? Você não tem que mudar princípios, conceitos por causa do outro, né? Você precisa observar se aquilo que você possui te faz bem, e se não faz, obviamente não vai fazer bem por outro. E aí você muda. Tem uma outra situação também, que é a questão do ceder, né? Às vezes, numa relação, só um cede, só um deixa, só um dá, e o outro fica muito confortável. Isso também machuca, isso é doentio, né? Quando há o amor, as pessoas elas começam a olhar melhor para si, de maneira que tentem melhorar para agradar a si e fazer o bem ao outro. E essa construção faz com que as pessoas cresçam juntas, né? Façam que elas melhorem primeiro para si, obviamente, e pelo outro. E às vezes você vai ceder. Eu não gosto disso, mas eu vou fazer para agradar. Mas não é uma coisa obrigatória, é uma coisa que você faz para levar ao outro e mostrar ao outro que você é capaz de
uma coisa que não vai fazer muita diferença, você faz para agradar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu não gosto de cinema. Mas meu namorado ou minha namorada gosta de cinema, né? E aí você diz assim, eu vou ao cinema com ele ou com ela porque eu quero agradar. Eu quero ter um encontro legal. Então vamos ao cinema. Sabe? E aí você tem aquela coisa do agradar o outro, mas sem se ferir. Né? É o agradar o outro porque você quer vê-lo feliz ou vê-la feliz. Né? Então, não custa você entrar, né? Você ceder um pouco. E na relação, obviamente, né? A gente cresce junto. Né? A Marcela falou da questão de sermos descartáveis, né? Somos descartáveis. É isso. A gente está vivendo um tempo em que tem dois conceitos que eu acho que refletem muito bem o nosso momento. O primeiro conceito, tudo bom, Jane? Um beijo. Jane é sua fã. Vou trazer ela mais vezes. Dois conceitos que traduzem muito o que nós vivemos hoje. Um foi criado pelo sociólogo George Simmel, em que ele fala sobre a intensificação da vida nervosa. Depois da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, né, de várias revoluções, de mudanças na nossa sociedade, a gente tem um problema muito sério com a questão de tempo. A gente tem muita coisa para fazer, a gente não consegue organizar, a gente cria um monte de coisa para facilitar a nossa vida e cada vez nós temos menos tempo. E isso faz com que a gente não tenha tempo para as pessoas e nem para a gente. Então as relações passam a ser superficiais. Um outro autor que eu gosto muito, assim, eu conheço pouco, mas eu li já alguma coisa, é o Bauman. Quando ele fala que existe a questão da modernidade líquida. Né? O amor é líquido, as relações estão líquidas. E o sentido é você colocar a água na mão e deixar a água escorrer entre os dedos. Né? Porque tudo é muito líquido, tudo é muito fluido, você não consegue, não tem consistência. A gente está vivendo isso hoje. As redes sociais mostram muito isso, e é um perigo. A gente está acostumado na rede social a fazer assim, não gostei, eu vou lá, aperto o botãozinho e bloqueio. Eu tenho, 2.000 amigos nas redes sociais. Quantos, de fato, eu já bati um papo tete a tete? Mas eu chamo de amigo. Isso não é amigo. É seguidor. Né? Vamos dizer assim, nessa linguagem moderna, né, das redes sociais. Né? E aí você acaba tendo que suprir suas necessidades, e uma necessidade é essa de relacionamento, você tenta suprir de uma maneira também muito superficial, e aí você, de fato, torna o outro objeto. Né? E aí você trata o outro como se fosse um descartável. Você usa. Entre a garotada tem um negócio muito estranho. Assim, isso já deu na minha época, mas agora muito mais. Você vai a uma festa e você pega, 15 pessoas. E você sai, né, com aquela sensação de, caraca, peguei 15 pessoas, uau, e tal. Aí faz aquela competição, eu peguei 12, eu peguei não sei quantos e tal. E aí, uma vez eu conversando, né, com alunos, e eu virei e falei assim, você pegou 15 pessoas, então 15 pessoas te pegaram e te jogaram fora. Você não foi para casa com ninguém, você não saiu dali estabelecendo uma relação saudável. Você usou a pessoa e você descartou. Isso, na realidade, mostra a necessidade que o ser humano tem de ter uma pessoa, mas também o problema de nós não conseguirmos enxergar o outro como outro ser, com sentimentos, com necessidades. E aí, como eu não sei lidar muito bem com as minhas necessidades, com os meus sentimentos, eu acho que eu posso fazer da mesma maneira com o outro. E aí sai todo mundo machucado. Porque no final das contas, as pessoas dizem, eu peguei 20, mas você está sozinho, continua sozinho. Você chega em casa, você vai ter o travesseiro para dormir.
E aí você vai ter que começar uma outra busca para ver se encontra, né, para tentar saciar uma necessidade que ela só vai ser suprida na hora em que você encontrar uma pessoa em que você vai escolher para caminhar junto, para caminhar, para trocar, para crescer, para amar. Né? Então, lamentavelmente, essa realidade nossa de um mundo superficial, de relações superficiais, de tudo muito rápido, de redes sociais que afastam, que na verdade agora a rede social ela está sendo muito utilizada de maneira positiva, porque nós estamos num momento de afastamento e aí acaba sendo um encontro, uma maneira de encontrar, de ter um elo com as pessoas. Né? Uhum. Agora, tirando esse aspecto, as redes sociais elas têm afastado muito na realidade. Nós vivemos tão no extremo, né, que eu vejo mais briga nas redes sociais do que outra coisa. Você não pode dar uma opinião porque o outro vem e te detona, porque não concorda com você, como se você tivesse que pensar igual. E aí você me perguntou, é complicado lidar com as diferenças? Sim, está sendo complicado lidar com as diferenças em vários aspectos, em várias questões. Né? Nas relações de dentro de casa, nas relações de amizade e nas relações mais íntimas, de namoro, de casamento, de noivado. Né? Então, a gente está trazendo para as nossas relações essa dinâmica estranha da nossa sociedade, de fazermos tudo ao mesmo tempo, não termos tempo para nada, e aí a gente acaba colocando, como diz, né, a carroça na frente dos bois. Né? A gente, às vezes, quantos os meus alunos falam? Eu falei, tá, mas e o nome da pessoa? Nem o nome perguntou. Né? Se você não sabe o nome, a pessoa não existe. Né? O nome traz a questão da existência. Se você não lembra o nome da pessoa que você beijou, ela nunca existiu. Mas só que ela é uma pessoa, e lá do outro lado vai ter sentimentos, e vai ser difícil, vai doer. Né? Então, as pessoas estão muito equivocadas com essa questão de amar. A gente precisa repensar o amor. Precisa mesmo. Né? Amor não te escraviza. O amor ele não te impede, ele não te diminui. Né? O amor te eleva, te faz melhor. E as pessoas, eu acho que estão precisando elaborar melhor, aprender um pouco mais, discutir um pouco mais. Né? Nas relações, se você fala algo que a pessoa não gosta, já deixa você falando sozinha. Muito difícil hoje em dia para se relacionar. As pessoas não querem, só querem sexo, sentimentos são poucas. Pois é. E aí entra também esse conceito da carroça na frente dos bois, né? Então, até a questão do sexo se tornou muito banal. Né? Você só vê esse aspecto e não vê o que envolve a questão do sexo, né? Da relação sexual. Você não vê o sentimento, você não vê a cumplicidade, o comprometimento, né? Você coloca isso em primeiro lugar. E aí depois vem as decepções, porque e a mulher, nesse sentido, acho que acaba sofrendo mais, né? Porque ela fica naquela expectativa de que vai agradar, de que vai conquistar, de que vai se abrir mão de certas coisas, ela vai manter aquela relação e, de repente, não, só vai machucar. Né? Então, a gente realmente precisa repensar a questão do que era amar. O que era amar. Então, Rita Lee já tinha razão. Amor é cristão, sexo é pagão. Né? Ela vai falando ali aquela diferença do que é amor, do que é sexo, do que é relação, do que é construção. Será que a gente encontra aí? Eu não concordo com ela. Não? Não. Quando ela diz que amor é cristão e sexo é pagão, é como se o sexo não fizesse parte de uma relação de amor. Agora, nós, sociedade, temos visto e feito dessa maneira. Por que as famílias ainda não falam sobre sexo, né, com os adolescentes? Ainda é um assunto muito... tabu, né?
um tabu, né? Às vezes as igrejas não falam de sexo com os seus adolescentes, não preparam os sexos, os jovens e adolescentes para isso. Não discutem, né? As escolas, às vezes, alguns professores conseguem falar um pouquinho, né? Mas também não é responsabilidade da escola, mas ela pode contribuir. Acho que a família é que tem que lidar bem com essa situação, né? Mas quando você diz que sexo é pagão, é como se fosse uma coisa muito ruim. E o sexo não é ruim. O sexo também foi feito por Deus, assim como o amor foi feito por Deus, até porque Deus é amor. Né? Essa ideia de que o sexo foi feito só para criar. Não, prazer não, muito pelo contrário. O sexo é só para procriação, foi um grande erro na sociedade. Ainda é. Né? E se a gente pensar que o sexo foi feito para prazer entre o casal, isso é saudável. O homem tem necessidades, a mulher tem necessidades. E isso faz parte. E aí, quando ela diz que o amor é cristão, ou seja, o amor é puro e sexo não é puro, porque esse é o sentido. Então, por que o sexo não é puro? O sexo pode ser puro, sim. Mas aí é como se fosse assim, o amor é uma coisa muito sublime, quase platônica, né? Uma coisa assim, que quase as pessoas não chegam, a gente fica idealizando, e aí o sexo é o que sobrou. E não é. Então, assim, é outra questão que precisa ser avaliada. Não, o sexo não é pagão, o sexo também é cristão. Mas você precisa pensar, né, e conversar e avaliar e ver como é que isso é feito, como é que funciona. Né? E, obviamente, que você vai ter diferenças de pensamentos, mas eu não posso banalizar o sexo em nenhum aspecto. Nenhum aspecto. Né? Então, se eu banalizo, ele se torna também uma coisa. Eu coisifico. Então, e aí eu torno o outro objeto também. Então, eu vou na busca do sexo com o outro só para ter o meu prazer, o outro que se vire. E aí complica. Né? Na língua grega, existem várias palavras que são traduzidas para o português como amor. Mas elas, na língua grega, elas têm diferença de sentido. Então, você tem uma palavra que ela está ligada ao erotismo. Daí vem as palavras erótico para o português. Você tem aquele amor que a gente diz que é o amor entre família e até mesmo de namoro, que é o amor filéu. É o que cuida. É o que quer bem. E você tem um terceiro tipo de amor, que é o que a gente chama de incondicional, que é o amor agapau. A gente chama de ágape, né? Que é o incondicional. Tem um diálogo muito interessante entre Jesus e eu acho que é Pedro. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Aí Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Só que você percebe pela narrativa que Pedro ficou triste com a resposta. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Aí ele responde: sim, Senhor, eu amo. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Em português, parece um negócio esquisito que não faz sentido. Mas quando você vai no original, é muito interessante, porque os verbos utilizados são verbos diferentes. Jesus está usando o agapau. Pedro, você me ama incondicionalmente? Mas Pedro não consegue responder com esse verbo. Ele diz: sim, Senhor, eu te amo, mas com o verbo filéu. Eu te amo como alguém muito importante na minha vida. Aí Jesus pergunta de novo com agapau. E Pedro responde com filéu.
Na terceira vez, Jesus diz: tu me amas como filéu? E aí Pedro: sim, eu te amo como filéu. E o que eu vejo aqui é que quando se trata de amor, Deus entende a nossa dificuldade, às vezes, de amar como Ele ama. Ele aceita o nosso amor e nos leva a aprender a ser e amar como Ele ama, incondicionalmente. Porque só com amor incondicional faria com que Pedro fizesse o que fez e morresse por Jesus. Ele chegou ao nível do agapau. Mas naquele momento da conversa, ele não conseguia amar incondicionalmente. Amor é aprendizado. Amor precisa de tempo. E amor precisa de decisão. Pedro decidiu continuar amando. E a vida foi fazendo com que, a partir da experiência que ele foi tendo com Deus, que o amor dele crescesse, que o amor dele aumentasse. Eu vejo muito amor de mãe como amor incondicional, sabe? De muitas mães. Não vou dizer 100%, né? Mas a mãe, ela tem muito dessa coisa do incondicional. Muitos pais também têm, né? Essa coisa de fazer qualquer coisa pelo outro. Ele atingiu um outro nível, né? E aí, quando eu leio, por exemplo, 1 Coríntios, que ele vai falar o amor é sofredor, é benigno. Gente, se não for o amor incondicional, o amor não é isso tudo, não. Não consegue. Mas quando a gente se propõe a amar, a gente vai pelo caminho. Então a gente suporta, a gente entende, a gente supera. Mas isso é só com o tempo, com o conhecimento, com o aprofundamento e com a decisão de fazer. Sem isso, é raso. É só o início, é só o comecinho, sabe? E eu não estou minimizando o amor assim. Quando você se propõe a amar, você já está experimentando algo muito diferente. Né? Você está se importando com o outro. A gente para de olhar para o nosso umbigo para olhar para o outro. Né? Quando a gente ama, é isso. A gente para de olhar só para si para olhar o outro, né? O bem-estar do outro. Então, é o cuidado do outro. Né? Então, eu não vejo em muitas relações isso, sabe? Esse caminho para aprofundar e para tornar o outro um ser importante e que você quer cuidar, e não uma coisa que você possa usar. Né? Então, esses conceitos, essas ideias, elas precisam ser... Mas olha só, vamos pensar. Como é que uma família vai ensinar amor para os filhos se, de repente, os pais não conseguem demonstrar amor? Então, sobre isso, é bem interessante porque a gente vai nas escolas falar sobre relacionamento, sobre namoro legal, sobre o respeito. E quando a gente pergunta assim, então, qual a primeira forma de amor que vocês viram, relacionamento que vocês viram na vida? Ah, meu pai e minha mãe e tal. Quando a gente pergunta assim, e vocês querem viver esse relacionamento? Teve uma escola que eles juntaram 3 turmas no auditório lá e eles gritaram, Deus me livre. E foi unânime. Eu fiz assim, eu cheguei a me assustar. Sabe quando você se arrepende da pergunta que você fez? Deveria ter feito outra. Fiz a pergunta errada. Mas assim, Deus me livre. Então, o que eu tô vendo em casa que é tão ruim que eu não quero para mim? Exatamente. E com certeza não é amor. Não é e aí amor. a gente volta lá... fala. Mas acaba sendo a representação do que é o amor, né? Sim. Não é. Mas é o não que eu conheço como. Você tem trabalhado muito a ideia de relações abusivas, né? Uhum. A gente acaba, assim, percebendo a repetição porque é o referencial que você tem. Né? A referência que você tem é aquela. Às vezes, alguns conseguem romper e tentar trazer para a sua vida algo diferente, construir uma relação diferente. Né? Agora, há outros que não conseguem e vão considerar aquilo como a forma correta e vão continuar tendo relações abusivas, prejudicando a si e ao outro. E não é amor, não tem amor ali. Né? Você tem
um pacto Dependência. de dependência, né? Sei lá, de domínio, mas não tem amor. Né? É tudo muito superficial, você não tem o comprometimento, sabe? Eu acho que é isso. Quando você diz eu te amo para alguém, você está se comprometendo com ela. Você está se responsabilizando por ela, sabe? Você está dizendo que quer cuidar. Né? E aí a gente não vê isso. E aí é interessante que hoje a gente está na era do tamo junto, né? Tamo junto! Tamo junto, mas separados. Tamo junto! Cara, às Tamo vezes eu junto, olho mas e eu cada falo um por assim, si. ó, tamo junto, hein? Mas você faz, será que as pessoas que falam tamo junto, elas sabem o que significa estamos juntos? Pois é. Eu acho que não. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem conversar nos olhos, olhando nos olhos, né? As pessoas não sabem planejar o futuro juntos. A gente está vivendo um tempo tão complicado, né? De não sonhar, de não planejar coisas juntos, sabe? O que eu posso fazer, o que você pode fazer para a gente chegar a um denominador comum, para alcançarmos aquilo que nós desejamos juntos, né? Cada um por si, e se a gente se encontrar em algum caminho, a gente se esbarra e segue, né? Esse é o tamo junto, cada um segue o seu e você não colabora, não senta, não chora, não ri, sabe? Não fala. É uma outra situação, né? Você não falar, né? Ou então você ficar em silêncio, sabe? Quando você conhece alguém, com o tempo, né, você vai saber que há momentos que você não tem que falar nada, você só tem que estar do lado. Vamos pensar assim, quantas vezes a gente passou na nossa adolescência, né? Tudo que a gente queria era chegar em casa e que a mãe só abraçasse. Uhum. E o que acontecia? A mãe falava. Era tudo que você não queria, porque você já sabia o que ela ia dizer, você já sabia que ela estava certa, e o que ela queria era só, você queria era só um abraço, a companhia. Na relação é a mesma coisa, né? Às vezes o dia é tão complicado e você quer chegar em casa, você só quer um abraço. E aí, no afã, às vezes, até de querer ter uma comunicação, você começa a falar, e o outro não quer ouvir. Na verdade, ele precisa ser ouvido. Né? E aí, quando você tem um amor, você tem liberdade para dizer, ó, hoje eu não quero falar, ou hoje eu preciso de um colo. E às vezes você nem vai precisar falar, porque o outro vai saber. Pelo olhar. Né? Pelo jeito. E fulano não está bem. Vou me colocar à disposição. Se quiser falar, vai falar. Se não, a gente conversa depois. Eu vou ficar aqui, do lado. Né? Mas aí, às vezes, a gente fica, fala, né? E você não dá o espaço para que o outro apenas curta o momento, sabendo que você está ali do lado. Eu coloquei até essa palavra aqui, eu coloquei algumas palavras quando eu li Sim. o tema, que foi surgindo, né? E uma das palavras que eu coloquei foi privacidade. Eu acho muito interessante quando eu vejo alguns casais que têm perfil no Facebook junto. Eu não vejo problema, não. Eu acho interessante, mas eu acho estranho também. Conheço muitos casais, cada um tem o seu perfil, cada um tem a senha do outro, não tem problema algum. Mas eu fico pensando, quando eu vejo assim essas situações, se as pessoas estão tendo a sua individualidade.
dentro da relação, sabe? É como se aí a gente não sabe de quem parte, né? Mas se também é uma coisa em conjunto, sem problemas, não tem dificuldade, sabe? Acho que cada relação também acontece de um jeito muito específico. Você não tem como comparar uma relação que você teve com a outra. Pessoas diferentes, agem diferentes, gostos diferentes, ok? Não tem como comparar. Relações, elas são diferentes, né? Aham. E aí você tem que aprender a lidar, né? Não Só um comparar, pouquinho. A nunca. Marcela disse que eu tô sem áudio. Vê se vocês estão me ouvindo aí, gente. Eu estou ouvindo, Tá eu estou ouvindo? ouvindo. Ei, Ok. Marcela, se voltou para você. Foi? Ó, pode Ok. ir. Então, acho que se o casal achar por bem ter um perfil só, é decisão do casal, beleza. A Uhum. única coisa que eu fico me perguntando é se essas pessoas elas têm liberdade, têm a sua privacidade, têm a sua individualidade. Não sei, entende? Uhum. Tudo isso precisa ser construído, né? No diálogo e na conversa. O que não pode acontecer, por exemplo, é você querer criar um perfil junto para ficar controlando o outro. Né? Ou você confia ou você não confia, que é uma outra situação que é fundamental numa relação. Ou você confia ou você não confia. E Né? aí, eu costumo dizer que ciúme é a falta de confiança em mim que eu projeto no outro. Então, eu não confio em mim, eu não sei quem sou. E aí eu lanço toda essa insegurança em cima do outro, entendendo que o outro tem que suprir todas as minhas frustrações. A Helene colocou aqui, por isso que muitas pessoas temem casar, por ver algo negativo de referência, que estava falando sobre os Sim, relacionamentos, né? Eu acho que sempre existe alguma coisa que nos desperta um olhar para o que é positivo. Mesmo que a gente não tenha aquela referência em casa, mas se a gente fala, poxa, eu queria ter um relacionamento bom, foi porque você viu em algum lugar um relacionamento sim, bom. E aí perfeito. você pode pegar isso como base para você construir o seu. Claro, sempre. Eu tenho alguns casais que conheço, né, que são referência, que eu admiro, né? Eu me lembro, por exemplo, dos pais que eu pude acompanhar um pouco mais, né? Da minha cunhada, eles chegaram a 69 anos de casados, né? Uhum. E eu me lembro que quando foi, eu acho que no aniversário de 60 anos de casamento, eu fui, acho que foi de 60 anos, 55 ou 60, não tenho certeza. Ele estava no carro, ele saiu, abriu a porta, deu a mão para ela e ajudou a sair do carro. E aí, assim, o carinho que você via no olhar, nos pequenos gestos, e não significa que eles não tiveram problemas, que nunca Uhum. brigaram, sabe? Que não se na sua vida particular, com a criação dos filhos, não é nada disso. Os problemas eles vão acontecer, eles vão surgir. Agora, o que fica? A admiração, o respeito e o amor. 69 anos de casados, baseados em admiração, respeito e amor. Eles tinham suas esquisitices, seus defeitos, mas o estar junto para eles era muito melhor do que estar separado. Eles viam muito mais qualidades um no outro, né, do que defeitos. Eles conseguiram se acertar. Quando eu vejo exemplos assim, eu percebo que é possível você ter uma relação saudável, de um amor profundo e sincero, sabe? Em que você pode estar em qualquer lugar e você confiar que o outro está sendo fiel, porque você sabe que você ama e é amado. Né?
Agora, será que nessas relações que nós temos hoje, isso é possível? Eu acho que não. É por isso que há tanta gente, como é que eles stalkeando, vigiando pelas redes, né? E aquela pressão de querer ter a senha, de querer saber o que você está fazendo. Uma coisa é você ligar e dizer assim, o que você está fazendo? Está bem? Tudo bem? Uma coisa é isso. Outra coisa é você ligar para saber por que você acha que pode estar fazendo uma bobagem. Você falou de ciúmes, né? Eu acho que, assim, você tem níveis de ciúmes. Acho que existem níveis de ciúmes. Eu acho que até um pouquinho de ciúme é saudável. Um pouquinho. Mas tem os doentios, né? Uhum. Mas, de fato, eu acho que o ciúme tem muito mais a ver com a gente do que com o outro. Né? E aí, eu acho que numa relação é preciso... a primeira coisa que precisa ser muito clara é: eu estou contigo porque eu quero estar contigo. A partir do momento que tiver alguma coisa que não está legal, então eu não vou mais estar contigo, porque não está me fazendo bem. É simples. É matemático. Então eu não preciso trair ninguém. Eu não estou mais satisfeito, não, sei lá, não admiro mais, não amo mais, não quero mais. Eu termino de maneira clara, de maneira saudável. Vai doer, vai sofrer, todo mundo vai sofrer, ok. Mas você vai preservar uma experiência. Porque o que acontece, que eu percebo? Muita gente fala mal depois que termina uma relação. Isso me incomoda muito. Porque não é que não deu certo. Deu certo por um tempo. Só não foi possível continuar. Por N motivos. Agora, aquele tempo que deu certo, você não joga fora. O quanto você cresceu? O quanto você aprendeu? O quanto você amou? Você não vai desprezar isso, você não pode jogar isso fora. Aquilo te transformou. Né? E aí me incomoda muito quando eu vejo falando mal do outro, falando mal do ex, da ex, né? Ah, porque era isso, que era aquilo outro. Aí a sensação que eu tenho é que foi um negócio mal terminado e que na realidade você queria era estar lá ainda, mas não pode mais. Aí você fala mal. Então é uma coisa não resolvida. E o pior, às vezes você constrói um novo relacionamento falando mal do que se foi, né? Você não encerra um ciclo para começar outro. Você vai carregando as correntes e trazendo outras pessoas para o relacionamento atual. E pior, quando você quer esquecer alguém com outro. Não vai. E ainda vai colocar mais um no sofrimento. Né? Porque você vai tentar buscar nesse novo, nessa nova pessoa, né, aquilo que você gostava no outro. E aí você está usando também essa pessoa. Então, surgiu o rompimento, né, a relação não deu certo, no sentido de não dá para continuar mais, se dê um tempo para repensar, para ver o que aconteceu, para se avaliar o que foi bom, o que foi ruim, o que você acertou, o que você errou, né? O que te incomodou. E aí, depois que você faz essa reflexão, aí você está preparada para uma outra relação. Mas aí as pessoas não se dão esse tempo e vão colocando uma em cima da outra, em cima da outra, uma em cima da outra, e você não tem o tempo para pensar no que foi aquilo, no que você viveu. E aí a sensação é de que nunca dá certo. Nunca dá certo porque às vezes você não para pensar em como você pode contribuir para dar certo. Né? E aí fica tudo sempre no raso. E aí vem as decepções. As decepções vêm uma atrás da outra. E de repente não se acredita mais no amor. Né? O que é lamentável. Porque o amor é maravilhoso. A Helene colocou que não achava o relacionamento dos pais, mas que hoje ela vive um relacionamento com o marido. Afinal de contas, o marido é maravilhoso. Coisa boa, né? É construir histórias a partir de se abrir para isso, né? Para se abrir para esse encontro de construção, né? De construir algo diferente, né? Se permitir também, né? Isso. Não ficar na dor, porque na mesma maneira que eu vou para o outro relacionamento falando mal daquele,
Às vezes eu identifico o que eu não quero do relacionamento dos meus pais, mas eu nem sei o que eu quero. Uhum. Então eu Exato. vou trazendo esse eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, e o nosso cérebro não identifica o não. Uhum. Se você fala, não pense no elefante rosa, o que você vai pensar? No elefante rosa. Então, quando você fala, eu não quero isso, você acaba atraindo para você. É mais fácil você dizer o que você quer. E aí Uhum. você desenha, a pessoa tem que ser assim, a pessoa tem que ser educada, a pessoa tem que ser amiga dos pais, a pessoa, aí você diz o que você quer. E É. aí fica até mais fácil de você conquistar, porque você sabe o que você quer. Então você vai na Uhum. busca certa e não se perde no caminho. Nem se ilude, né? Porque às vezes as pessoas aparecem e você acha que é aquilo, né? Que Uhum, tudo que eu preciso. Então, dê um tempo para você ver se realmente a pessoa é tudo aquilo que você precisa. Né? Tem um ditado bem antigo que diz assim: quer conhecer alguém, coma 1 quilo de sal com ele. Né? E 1 quilo de sal, pelo menos aqui em casa, dura mais de um ano. Dependendo da família, 1 quilo de sal vai durar 4 meses, 6 meses, 8 meses, né? Porque uhum, você não enche a comida de sal, senão fica intragável, né? O sal é apenas para temperar, para dar sabor. E aí, o tempo na relação é isso: é o temperar, é o dar sabor. Porque é através do tempo que você vai conhecendo as pessoas. Então, essa coisa também de você se jogar de cara, né? Eu encontrei o amor da minha vida, coloca o pezinho no freio, né? Bota o pezinho no freio e vai devagar. Deixa acontecer, deixa vir as descobertas, as surpresas, sabe? Deixa vir aquilo que pode acrescentar, deixa vir, né, as esquisitices, que elas vão aparecer uma hora, né? uhum. Porque a gente tenta esconder um pouquinho, né? Mas chega uma hora que as esquisitices aparecem, né? Você precisa conhecer as esquisitices do outro, né? Mas isso faz parte. E se há amor, isso não vai abalar. Se for só uma paixão, os defeitos do outro vão incomodar tanto que você vai se afastar. E aí você sabe que não era amor, né? Uhum. Paixão não suporta defeito. O amor transforma os defeitos. É isso, sabe? Uhum. Você não vai se tornar a pessoa perfeita, mas o amor contribui muito para a melhor o crescimento dos indivíduos separadamente e como casal. Uma coisa assim que eu aprendi com os meus pais, assim, que é um casal que tem defeito como todo casal, mas o que sempre me chamou a atenção é que eles saíam para namorar. E até hoje eles saem para namorar. Eles andam de mão dada, eles dão um beijo na boca, eles vão ao cinema, eles saem para jantar. Ela pede as coisas, ele sai e compra um mimo para ela. Então, assim, isso para mim sempre foi um estímulo, que não Uhum, precisa ser perfeito para estar junto, mas uhum, precisa alimentar o que a chama que existe. exatamente. Então, todo dia um pouquinho melhor. E não E, precisa ter data, né? Essa questão, não precisa ter data. É você uhum, ver alguma coisa, lembrou de alguém e leva, leva. né? Isso é interessante. Uma vez eu encontrei um amigo, ele estava com um jarrinho de flores na mão, na fila do ônibus. Aí eu falei, é aniversário da sua esposa? Não. Ah, é porque teve neném? Não, é que eu vi, achei bonito, tô levando para minha esposa. É isso, sabe? Mas me parece que as pessoas não sabem nem o que o outro gosta. Às vezes é só um chocolatinho. Leva um chocolatinho. Não, mas por quê? Que dia é hoje? Hoje é o dia, hoje é hoje, né? E sair e manter essa coisa do namoro, desse encanto, né? Porque quando casa, quando vai morar junto, né? A coisa fica mais complicada, né? Uhum. Porque são dois mundos se encontrando e até se adaptar, aí depois vem filho, né? Então tudo você precisa ir adequando. E aí você não pode perder essa sensibilidade, sabe? De você querer agradar, de agradar sempre. E às vezes com uma coisinha pode ser assim, boba,
Pode ser uma flor, pode ser um chocolate, pode ser, sei lá, uma coisa que a pessoa goste muito, sei lá, faz coleção de caneta, viu uma caneta diferente, você compra aquela caneta e diz, olha, eu acho que você vai gostar disso, sabe? É você saber do que o outro gosta e fazer o que o outro gosta, para agradar, né? Para manter aceso sempre essa áurea de algo belo, né? Porque às vezes a vida vai deixar as coisas muito secas, né? E a gente precisa trazer um pouquinho de refrigério, de romantismo, né? De delicadeza, né? É de sentar, fazer uma pipoca. Tô sem dinheiro, mas vamos fazer uma pipoca aqui e vamos ver um filme juntos, né? Um E filme eu que você acho que esse gosta. período, esse período de isolamento social, né, de quarentena, enfim, ele está trazendo muito isso, né? A gente está inseguro no sentido de pedir, às vezes, uma coisa que você não sabe quem preparou, como preparou, se lavou, se higienizou, então você nem pede e também não tem como sair. Então, nesse momento, eu acho que está sendo um momento de oportunidade de reconstruir esses momentos, né? De lembrar Ou não. Mas de lembrar da Ou velha não. pipoca, que você pode estourar Né? ela, botar um salzinho, né? Das pequenas coisas do dia a dia, de Sim. fazer as coisas juntas. Eu queria te fazer uma pergunta. O diálogo está ultrapassado? Não precisa mais conversar? Muito pelo contrário. Foi muito difícil conquistar a liberdade do diálogo numa relação e a gente não pode abrir mão dela. Durante muito tempo, você tinha quase que uma relação de patrão-empregada, né? Era mais ou menos isso. A mulher não tinha voz. Hoje a gente conseguiu que tivéssemos voz na relação também. E o diálogo ele precisa ser mantido, porque é através dele que os eixos vão ser encontrados, vão ser ajustados. Sem diálogo, eu não sei, eu não consigo adivinhar o que está passando na cabeça do outro, se eu não falo. E se tem alguma coisa que não está agradando, é preciso ser dito. Se tem alguma coisa que está exagerada, eu preciso dizer também. Se eu estou incomodada com alguma coisa, eu preciso falar. E isso tem que ser com muita liberdade, muito respeito e muito cuidado, para que não ocorra com o sentido de cobrança, mas simplesmente no sentido de isso está me incomodando. O outro tem que aprender a ouvir que aquilo está incomodando, para que haja ajustes. O diálogo é o caminho para você manter uma relação saudável. Sem o diálogo, vai ser até difícil o amor sobreviver. Porque pode ser que as pessoas se amem muito, mas sem o diálogo não há como conhecer o outro, sabe? De sentar, de às vezes acordar mais cedo, de tomar um café juntos, de conversar, de falar das dificuldades, de dizer que aconteceu uma coisa que eu não gostei, você falou uma coisa de um jeito que eu não achei legal. Sem o diálogo, as relações elas ficam muito frágeis. Às vezes tem até amor, mas o diálogo é fundamental para que tudo se estabeleça, sabe? Para que as coisas fiquem claras. É preciso que haja clareza, transparência nas relações, nos sentimentos. Né? Obviamente, se é uma coisa superficial, não tem o que dizer, né? Não tem o que transparecer, não tem o que falar, não tem o que. Mas quando há uma relação de amor mesmo, de cuidado, de atenção, de vontade de cuidar, de querer estar junto, é preciso que a gente use bem essa ferramenta diálogo, sabe? Para que você diga, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, sabe? E o outro vai ouvir e vai, beleza, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E aí vocês vão se ajustando, as pessoas vão se ajustando.
né? Então, o A, diálogo ele nunca pode ser desprezado, nunca. a Marcela colocou que foi o que aconteceu. Ela teve um crush que foi conversar com ele, o homem foi embora e não gostou. Mas eu acho que é isso, né? O Não diálogo, está acostumado. o diálogo também ele posiciona, né? Até aqui eu Sim, consigo, daqui para frente não. E aí quem vai seguir com você é quem está com o mesmo propósito. é. E E aí esse você tem que saber ouvir. Por que que de repente esse cara não gostou? Primeiro que de repente nunca ninguém sentou para conversar com ele, ele não sabe nem falar. ficou E com segundo, medo. de repente, ficou com medo. E de repente, Ah, e aí o que ela falou, de repente ele disse assim, nunca ninguém falou isso para mim, que isso? Que coisa esquisita. Sabe? Porque as pessoas não estão dialogando, não sabem falar. Não... Gente, vamos lá. Você vai numa festa, uma mesa com 10 pessoas, todo mundo está com o celular na mão. Cadê o diálogo? Né? Complicado. vamos lá, nós temos 4 minutos. A gente falou sobre Eita. superficialidade, a gente falou sobre vários assuntos. Eu já quero te agradecer por você ter estado aqui com a gente, mas eu quero que você fale e termine sobre o que você preparou para a gente melhorar em amor, ser melhor para amar, se abrir para amar, não sei. Fica à vontade. Eu acho que eu vou voltar naquela frase que eu falei logo no início. Uhum. Se a gente passa na vida sem amar, a gente perde metade da vida. A experiência de amar é o que faz a gente se manter vivo. A gente se ama, a gente ama as pessoas, a gente ama coisas, mas falando em relacionamentos, né? A gente ama aqueles que estão bem perto e aqueles que a gente vai conquistando na vida. O importante, eu acho, é que a gente se permita entender que não é fácil amar. Vai nos exigir alguns sacrifícios. Mas o crescimento que vem junto com a possibilidade de cuidar do outro não tem preço. Você saber que tem alguém para cuidar de você não tem preço. Então, mesmo que as coisas estejam muito difíceis, a gente precisa sempre acreditar no amor. O amor nos faz crescer, o amor nos faz melhores, o amor nos faz ver a vida de uma maneira mais bela. E a gente está precisando muito perceber aquilo que a vida tem de belo. E uma das coisas mais belas que a vida nos proporciona é a nossa capacidade de amar. Então, olhe para o outro como aquele ser que precisa ser amado e que precisa exercitar o amor. Olhe para você, se ame e ofereça aquilo de melhor que você tem para dar. Né? Sem esquecer que a gente só dá aquilo que a gente possui. Então, quer aprender a amar? Comece a amar a si próprio. Porque senão as relações elas vão ser estabelecidas com valores errados. Se eu não me amo, eu não vou conseguir amar ninguém. Vai ser uma relação de dependência. Isso não é amor. Ame a si, ame ao outro, não tenha pressa. As pessoas vão passar, as pessoas certas vão passar na nossa vida. A gente vai se aproximar, alguns a gente vai se afastar, alguns vão continuar conosco, mas independente do tipo de relacionamento, ame. Porque o amor é que faz com que o melhor de nós seja visto. E nós estamos precisando que o ser humano coloque para fora o que tem de melhor. Porque de coisas ruins a gente já está saturado. E é o amor que vai fazer com que as pessoas demonstrem ou mostrem para o outro aquilo de melhor que ele possui. Então, vamos amar. Que coisa boa, né? E aí, encerrando com as palavras de Jesus, ele diz assim, da palavra bíblica, né? A ninguém deveis nada a não ser o amor. Então, se a É gente isso. tem que dever alguma coisa a alguém, é o Que amor. seja o amor. Mas vamos amar a Deus sobre todas as coisas, ao Mas próximo o como a amor, nós mesmos. Então, vamos nos amar para a gente dar na medida certa, com o equilíbrio. é isso. Tia, eu amo você.
Também E te amo. muito obrigado por você ter participado com a gente. E a casa é sua, fique à vontade, beijo no coração, vai acabar. Beijo, beijo, uma boa semana.